Petrobras reajusta gasolina e gás de cozinha a partir de amanhã. E é com essa notícia maravilhosa que nós começamos mais um podcast. Dessa vez eu tô com uma qualidade de áudio um pouquinho melhor. O último podcast ficou uma droga, talvez no conteúdo e talvez na qualidade de áudio. Mas especificamente falando da qualidade de áudio, eu não tinha conseguido um ajuste ideal do microfone, uma configuração que ficasse perfeito, uma qualidade de som um pouco mais aceitável. E eu acabei encontrando essa configuração, esse setup certinho. Cara, como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando num sábado, por volta de 9 horas da noite. O dia hoje foi bem legal, encontrei um amigo, a gente fez uma caminhada aí de 2 horas. E eu tô moído, mas o que eu anotei pra essa semana, que eu tenho feito aí, eu assisti a série Round 6, ou Squid Games, Squid Game, né, foda-se. E cara, eu confesso que eu não queria assistir porque eu não gosto muito de assistir as coisas que estão no hype, eu não acho muito interessante, porque às vezes o negócio nem é legal, mas só tá lá em alta porque todo mundo tá assistindo e tudo mais. E eu posso dizer que eu tinha um certo preconceito, né, digamos assim, um certo receio de assistir produções que eram coreanas, mas eu acabei gostando bastante da série. Não é uma coisa que, nossa, igual estavam falando que a série fazia uma similaridade ali com o Sol, com Jogos Mortais, mas não, calma aí meus amiguinhos, não é pra tanto, né? Não chega a fazer uma similaridade ali com Jogos Mortais, mas ainda assim é uma série bastante interessante. Eu achei que traz uma crítica social legal ali pra questão da pobreza, né? A questão das dívidas, a questão da falta do dinheiro fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. E isso é independente da cultura, né? Não importa se é no Brasil, se é no Japão, se é na China, dinheiro sempre vai ser importante. E não importa que as pessoas falam que dinheiro não traz felicidade e todo esse discurso que eu acredito que de certa forma seja hipócrita. Dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro traz segurança, dinheiro traz estabilidade. Então é muito hipócrita dizer que dinheiro não traz felicidade. Geralmente as pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade são as pessoas que já têm dinheiro, né? Então é aquela coisa, né? É muito fácil você falar de uma coisa que pra você é uma coisa que você tem de sobra, né? Mas enfim, e isso me fez questionar toda a realidade à minha volta. E cara, como as pessoas são ingratas, eu mesmo sou uma pessoa ingrata, porque ultimamente eu deveria ter valorizado mais as coisas, sabe? Valorizado mais ter uma família, valorizado mais ter, sei lá, conseguir um emprego, ainda bem. E são coisas que estão tão difíceis, tão escassas para todo mundo, e coisas que a gente não faz. E 2021 tá chegando ao fim, né? A gente tá na reta final, aí já é outubro. E cara, foi um ano difícil? Foram 2 anos difíceis, na verdade, né? 2020 e 2021 foram uma merda, mas cara, passou, tá passando. Infelizmente morreram 600 mil pessoas com essa merda, mais de 20 milhões de pessoas foram infectadas com esse vírus, muita gente teve sequela, pessoas que eu conheci inclusive, mas cara, passou, estamos bem, estamos vivos, né? Eu acredito que se você tá ouvindo isso porque você tá vivo, então, sei lá, eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco mais grato aí pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente consegue conquistar. E com conquistar, eu não digo apenas coisas no sentido físico, no sentido material, mas as coisas que a gente acaba conquistando de uma maneira espiritual. Eu não sei se espiritual seria a palavra correta, mas a paz de espírito que você acaba conquistando é uma coisa muito importante, né? Porque, cara, sei lá, se você tem um teto, se você tem um pai ou uma mãe, se você tem uma família, se você tem pessoas que se importam com você, eu acho que isso é extremamente importante, isso é de extrema valia. E as pessoas hoje em dia são muito ingratas, né? As pessoas são muito hipócritas, a gente acaba não valorizando certas coisas que a gente deveria valorizar, né? Mas, enfim, acontece, né? São coisas que a gente
aprende com o tempo, né? Eu acho que os ensinamentos que o tempo tem para deixar pra gente são essas coisas. São essas pequenas lições, essas pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo com a vida, né? Essas pequenas lições. Mas, cara, voltando pra Round 6, é muito interessante porque traz ali o conceito de brincadeira de criança ali, e as pessoas se matam literalmente para ter ali uma grana, e a série traz uma crítica ali de uma prática que não é comum aqui no Brasil, e eu não sei se é comum em algum lugar do mundo. Eu acredito que foi uma coisa pra série ali mesmo, posso estar falando merda, mas a questão de você abrir mão do seu corpo, né, dos seus órgãos para você pagar uma dívida, né? Isso me lembrou um filme que eu assisti que chama Coletores de Órgãos, né? Um filme futurista aí, não tão futurista, em que o governo cede os órgãos para as pessoas, só que as pessoas têm uma dívida colossal, uma dívida milionária, né? Para pagar, e se elas não pagam dentro de um certo prazo, eles mandam os coletores buscarem os órgãos das pessoas ali. É um filme muito legal, cara. Tem o Jude Law e tem um outro ator lá que é muito famoso, mas eu não vou lembrar o nome agora. E eu gostei bastante desse conceito, dessa crítica que traz ali, né? O que você... Se você não tem uma casa para oferecer, se você não tem dinheiro, se você não tem um fiador, então você vai pagar com os seus órgãos, né? E isso é muito bizarro, velho. Isso é uma coisa que eu acredito que exista em algum lugar do mundo aí. Mas enfim, e essa semana saiu o trailer da série do Resident Evil, né? A série do Resident que a Netflix está desenvolvendo. E cara, pelo trailer, apesar de ser um trailer de 1 minuto e pouquinho, foi uma coisa que me impressionou bastante. Apesar de alguns personagens estarem descaracterizados de uma maneira muito grande, né? A gente tem um Wesker ali que não tem muito a ver com a caracterização do personagem original. Começando por eles colocarem um personagem negro, o que é legal, todo esse fator da inclusão, né? Mas o Leon também, eles botaram um rapaz ali totalmente diferente, um rapaz que destoa totalmente, né? O pessoal até brincou e falou que é o Leon indiano. E cara, eu gostei bastante do que eu vi ali, viu? Eu vi um Licker ali no trailer, né, que é uma das criaturas ali marcantes ali da franquia. Tava muito, muito legal a caracterização CGI, né? E aquela cena clássica do primeiro zumbi que aparece, cara, tá muito bom, eu gostei bastante. E eu espero que eles façam jus, né, porque até os filmes de CGI do Resident Evil, o último que saiu, ficou meio bosta, pra ser sincero, ficou meio bosta. Não dá pra ser hipócrita falar que ficou bom, porque não ficou bom. Foram poucas pessoas que gostaram de fato, né? E essa merda dessa cachorra vai começar a latir agora que eu tô gravando. Lembrando, não tenho nada contra animais, mas eu tenho contra vizinho que deixa o animal em uma condição muito ruim, uma condição de maltrato, e o animal fica preso, sabe? O animal fica preso, ele fica amarrado, e aí o bicho fica revoltado, sabe? O bicho fica revoltado, fica latindo, e aí acaba gerando todo um problema, porque incomoda os vizinhos, o animal tá incomodado consigo mesmo, tá incomodado com a situação, e a gente fica num papel muito ruim que a gente não consegue fazer nada, porque se você denuncia, a gente não sabe se tem algum efeito disso, algum efeito positivo ou não, geralmente é sempre negativo. Geralmente as autoridades competentes cagam para sua denúncia, eles não ligam para o que você está fazendo ali, e é uma coisa que é muito ruim, porque fica ruim para todo mundo, né? Pro animal, pro vizinho, pro vizinho, eu no caso, né? Porque porra, cachorro latino enche o saco pra caralho, mas enfim, né? Não que eu nunca tenha tido bichos, né? A gente tem bicho, a gente sabe que o bicho dá trabalho, mas porra, você tem que ter o bicho que você seja capaz de cuidar, né? Você quer ter um cachorro, tem espaço. Você quer ter um gato, tenha espaço e prenda ele, né? Pra ele não ir pra rua, encher o saco dos outros, pra ele não ir na casa dos outros, encher o saco dos outros. Você quer ter um passarinho, não deixa o bicho preso numa merda de uma gaiola. Enfim, acho que vocês entenderam o ponto que eu queria chegar, e eu até me perdi um pouco no que eu tava falando, né?
tava falando do Resident Evil, da série. E, cara, eu espero que eles cumpram, né, dessa vez, tragam ali uma certa originalidade na série. Eu acredito que a história dos jogos vai estar por trás ali de pano de fundo ali. Eles vão tentar trazer uma adaptação mais original possível, retratando o que aconteceu ali. Afinal, vai se passar o começo do Resident Evil, né? E, cara, essa semana eu consegui ajustar descobrir o segredo aqui para esse microfone ficar bom, porque tá faltando uma Phantom Power. Para quem não sabe, é um sistema de alimentação para microfones, que ele passa uma energia de 48 volts pro microfone e ele fica com uma qualidade um pouco melhor, né? Seja na questão de ganho, seja na questão de redução de ruídos. Mas eu consegui achar uma configuração legal aqui. Na verdade, eu tava pensando até em apagar o último podcast, porque a qualidade de áudio não ficou muito legal, não ficou do jeito que eu queria, por estar usando o microfone. Mas dessa vez eu acho que vai ficar um pouco melhor, graças a Deus, né? Graças a Deus e graças à tecnologia. E uma outra coisa que eu refleti essa semana foi exatamente sobre essa questão de Deus, né, cara? Deus é uma coisa muito diferente para cada um, né? Eu acho que Deus ali é uma entidade, é uma energia, uma coisa que eu sei que existe. Tem pessoas que acreditam que não existe e elas têm total liberdade, total direito para achar o que elas quiserem, mas eu meio que passei por uma provação, eu não sei se essa seria a palavra correta, de, sei lá, cara, tentar me conectar um pouco mais com toda essa questão espiritual, tentar me conectar mais aí com esse Deus ao qual a gente sempre clama, né, as coisas que a gente quer, as coisas que a gente precisa. E o ser humano é sempre um bicho hipócrita, né, porque a gente só procura esse tipo de ajuda quando a gente tá extremamente fudido, né. E aí, às vezes, você tem um retorno, às vezes você não tem. E eu tava numa situação que eu tava extremamente fudido e eu me deixei me levar um pouco, deixei entregar um pouco para toda essa questão de Deus aí, a questão da fé, a questão das provações, né? Olha, deixando claro que eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu me considero uma pessoa agnóstica, gosto muito da ciência, gosto do evolucionismo, eu gosto de acreditar nas coisas, né? Eu acho que o mundo ele é muito gigante, né? Eu acho que a gente, como o H.P. Lovecraft disse, o homem é insignificante perante a imensidão do universo, né? Porque se a gente parar para pensar o quanto a gente é insignificante, quanto a gente é pequeno perto do tamanho de tudo que tem no universo, né? Enfim, essa semana também eu assisti o podcast do Dino, o Nicolas Cagezinho, que foi lá no Flow Podcast. E ele trouxe essa questão, né? Ele levantou esse questionamento sobre Deus, né? Sobre Deus, sobre o céu, sobre a religião. E foi muito interessante, cara, a visão dele, por acreditar que existem vários mundos e acreditar em aliens. Ele fez uma analogia muito legal. Jesus Cristo, ele é um alien, porque ele está além da Terra, né? Ele é um extraterrestre. E a palavra extraterrestre que significa uma coisa que está fora da Terra. Então, tecnicamente, Jesus é um extraterrestre. Isso faz todo sentido. Mas enfim, ele viajou lá toda a questão das raças, né? Dos anjos, dos reptilianos e tudo mais. É um flow que eu recomendo todo mundo assistir, porque ele é um cara muito humilde, ele é um cara autêntico, né? Eu acredito que a originalidade é extremamente importante para a personalidade das pessoas mesmo, né? A pessoa quer fazer a criação de um conteúdo, a pessoa quer trazer uma coisa diferente, uma coisa nova, e a pessoa precisa ser original. Não tem como você, apesar que pode dar certo o xerox das coisas, você copiar e colar algumas figurinhas carimbadas aí já na mídia, pode dar certo, mas é uma coisa que vai ser mais do mesmo, sabe? E eu acho que as pessoas estão ficando de saco cheio do mais do mesmo. Todo mundo tá ficando de saco cheio do mais do mesmo, né? Podcast é uma coisa que saturou pra caramba. Tanto que o meu podcast eu tento trazer a impressão das minhas ideias, dos meus sentimentos, né? E eu sempre deixei claro que isso aqui é mais como uma forma de terapia pra mim mesmo. Terapia pra eu estar falando. Nossa, acho que aconteceu algum acidente na rua, velho. Pessoal buzinando pra caralho. Mas enfim, o podcast do Mike, ele é um conceito
terápico de alguma forma. Não sei nem se essa palavra existe, mas pra mim é uma forma de terapia, tá ligado? É eu conversar aqui comigo mesmo, é expor as minhas ideias, é pensar nas coisas que eventualmente eu pensei durante a semana. E eu fiz um exercício muito bom de anotando as coisas, as palavras-chave, né, das coisas. E eu pensei muito nessa questão da fama, sabe? Hoje em dia as pessoas querem tornar tudo, sei lá, líquido, superficial. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser influencer. Tudo que você vai fazer, as pessoas têm que mostrar, as pessoas têm que falar. É um negócio que acaba subindo muito a cabeça das pessoas, né? Da mesma forma que a gente tem uma questão do fanatismo religioso, a gente também tem a questão do fanatismo midiático, né? Uma coisa, eu não sei se seria essa a palavra correta, não sei se essa seria a colocação, mas tudo que as pessoas fazem, elas querem mostrar para as pessoas. E a gente cai naquele conceito de falsa realidade, né? A gente cai naquele conceito de, tá, mas a sua vida realmente é isso? A sua vida realmente é isso que você está mostrando? Sua vida realmente é só momentos de felicidade, só momentos de ostentação ali e tudo mais? Cara, a gente sabe que não é. E eu acho que já caiu numa categoria, já caiu num conceito que a gente tem a plena ciência que as coisas não são assim, que a vida das pessoas não são daquela forma perfeita que elas costumam impostar nas redes sociais, principalmente no Instagram. O TikTok eu não sei, porque TikTok é mais um negócio pra derreter o cérebro ali das pessoas, né? São vídeos curtinhos ali, com dancinha e, enfim, até a maneira de se propagar informações hoje em dia tá muito diferente, né? Então, não é mais a mesma coisa de antes, né? Porque eu particularmente gosto de ver um conteúdo aprofundado sobre as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu acompanho o Refúgio Cult, que é um canal que eu gosto pra caralho, sobre filmes de terror, indicações de filmes de terror, horror e séries e afins, né? E cara, o menino que apresenta, o Lucas, ele faz uns vídeos de 20, 25 minutos cada. E é esse tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, sabe? É uma coisa sempre mais aprofundada. É claro que tem pessoas que gostam de uma superficialidade, né? A gente tá numa geração muito imediatista, as pessoas querem as coisas mais rápido, né? Mais instantâneo, e eu não culpo elas, mas eu acho que isso é uma coisa extremamente danosa para o futuro da sociedade, porque a gente está criando pessoas, a gente está criando padrões e costumes, eu acredito que culturais também, vai entrar para um aspecto cultural do ser humano, dessa geração, de imediatismo, de preguiça, sabe? De preguiça mental, de preguiça cognitiva, e eu acho que isso é muito perigoso, sabe? Pro futuro de tudo, né? Pro futuro da humanidade. Então, à medida que avança a tecnologia, é bom por um lado, porque, sei lá, a tecnologia é algo maravilhoso, eu desfruto da tecnologia, né? E é uma coisa que eu gosto, mas, cara, por outro lado, se você for analisar de um âmbito de mídia, tá ficando muito perigoso, tá ficando muito complicado, porque as pessoas não pensam mais, as pessoas não têm mais um senso crítico, começando pela educação, que está extremamente defasada no nosso país. A galera não tem mais um senso crítico, a galera não tem mais uma análise correta das coisas, então eu acho que é um caminho muito perigoso toda essa questão do imediatismo, né? Essa coisa da superficialidade que tá tomando conta das coisas, né? E cara, falando em futuro, eu acho muito triste sempre abrir o feed de notícias, que eu costumo geralmente sempre abrir a aba notícias, botar lá notícias atuais, né? E ver o que está acontecendo no mundo, no Brasil. E cara, eu fico muito triste, porque a situação do Brasil em específico é uma coisa que tá ficando muito preocupante, cara. Realmente tá ficando preocupante. Eu não tenho mais esperanças de melhora no Brasil, não tenho mais esperança que o país melhore de alguma forma. Então a gente vê as coisas, né? A gente vê que a gente está cercado por uma realidade tosca, uma realidade extremamente desajeitada, e a gente fica com medo, sabe? Eu fico com muito medo do futuro, porque isso impacta diretamente em tudo, impacta nos sonhos que a gente quer, que a gente tem,
na vida que a gente vai seguir, nas coisas que a gente vai ter que fazer, na forma de trabalho que a gente vai ter que lidar, né, nos próximos anos aí pra frente. E é uma coisa que eu tenho extremamente medo, sabe? E uma outra coisa que eu tenho medo é poder não sair do Brasil, chegar num ponto que fica tão ruim e se você não ter nem a condição de sair pra melhorar, sabe? Recentemente eu tive um amigo que foi embora, foi morar na Califórnia, e ele falou pra mim, cara, se você tiver que vir, vem logo, tira o visto logo, porque as coisas tendem a piorar, né? E é muito triste isso, porque o Brasil é um país que tinha tudo pra dar certo, sabe? É um país que não tem guerras, é um país que não tem problemas ambientais, ambientais no sentido de terremotos, todas essas coisas, né? Porque problema ambiental tem pra caralho, né? Porque o pessoal não tá nem aí, o pessoal faz garimpo, o pessoal faz queimada, o pessoal desmata florestas, né? Mas enfim, eu não vou ser o hipócrita de falar que, nossa, eu sou o defensor do direito do meio ambiente, porque eu não sou. Mas é uma coisa que eu tenho dó, sabe? Uma coisa que vai se perdendo a magia, sabe? De você achar que as coisas podem melhorar, de você achar que o Brasil vai ter um futuro legal, porque a certeza que eu tenho é que a gente vai morrer e que não vai melhorar, cara. É uma coisa que perdeu a magia. Inclusive, essa questão da magia, ela se rebate muito sobre as datas, né? Porque antigamente tinha todo um conceito de você comemorar datas, era a data do aniversário, era a data do Natal, a gente tinha ali toda uma coisa de comemoração de Réveillon. Eu não sei se é uma coisa que foi datada por geração, né? Que a gente tem lembranças de infância em que se comemorava o Natal e tinha toda aquela coisa mágica da árvore de Natal e estar com a família, era um negócio mais mágico. Eu não sei se é questão da inocência também, porque a gente é criança e a gente acaba sendo inocente e não percebendo tanto a realidade, né? Quando a gente é criança, a nossa realidade ela é pautada por outras coisas, por outras prioridades, por outros desejos, por outros compromissos, né? Ou então até mesmo pela falta de compromissos, né? E a gente enxerga as coisas, enxergava de uma maneira muito diferente de hoje, né? E é engraçado que hoje, no auge dos meus 27 anos, eu consigo ver, olhando para trás, os problemas que haviam na minha infância, né? Os problemas que os meus pais enfrentavam, mas para mim é uma coisa que hoje eu consigo ver que não existia tanto essa magia que nem antes, né? Eu sei que ainda é uma coisa mágica e tal para algumas crianças, a criança da geração Z, né? A criança ali do smartphone e tudo mais, mas eu venho aí de uma geração que, sei lá, era toda aquela coisa da magia do panetone, tomar um refri, era churrasco, era aquela coisa do pavê, o tiozão lá, mas enfim, né? Eu acho que tudo vai se acabando uma hora. Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do podcast, espero que vocês fiquem bem, se gostou se inscreve aí, compartilha o vídeo para me ajudar, é nóis, tamo junto, um abraço e até a próxima.